Prosseguindo no estudo do profeta Jeremias, o item 38 do nosso livro, Jeremias fica em Mispá com Gedalias, estudando Jeremias 40, versículos 1 a 16. Separei o versículo 6 para a nossa leitura, que diz: E habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Jeremias ficou habitando com o povo que ficou em Canaã, todos governados por Gedalias, estabelecido governador pela Babilônia. Ou seja, a princípio, Nabucodonosor, quando dominou aquela região, ele apenas exigiu tributo, mas o filho de Josias, Jeoaquim, continuou reinando. Como ele se rebelou, então Nabucodonosor tirou o filho de Jeoaquim, que foi chamado de Joaquim, e colocou no seu lugar a Zedequias, tá bom? Que era irmão de Jeoaquim, filho direto de Josias. E agora, como houve uma nova revolta, ele não permite mais que ninguém seja rei. Então ele colocou Zedequias ainda como rei. Mas agora eles vão perder o título de rei, e a partir de agora, um descendente dos Macabeus vai se intitular rei, mas ele não tinha direito a ser rei, porque ele não era da tribo de Judá, ele não era descendente de Davi, ele era da tribo de Levi, tá ok? Então eles se intitularam reis. E depois eles foram tirados pelos romanos, e os romanos colocaram Herodes como rei, porque aquele era o tipo de homem que agradava aos romanos, né? Tá bom? Então eles só vão ter rei como Herodes. E depois disso nunca mais. Os israelitas, hoje eles não sabem nem quem são os descendentes de Davi. Assim, em termos de documento, o único homem que tem um documento válido, aceito historicamente como sendo descendente de Davi, é um homem chamado Jesus. Né? Eu já falei alguma vez para vocês em outras aulas, vou repetir. Os judeus reconhecem hoje que o Novo Testamento, a historicidade do Novo Testamento, judeus, historiadores, ateus, todos reconhecem que é um documento válido. Existem detalhes do Império Romano, né, que citam, né, questões que corroboram o Novo Testamento. Existem achados arqueológicos falando, né, de Herodes, falando de diversos personagens do Novo Testamento. Então, historicamente, é reconhecido o Novo Testamento como um documento válido. E o Novo Testamento cita Jesus como um descendente de Davi. Né? E é o último documento, porque alguns falam que existe um homem que viveu nos dias de Jesus chamado Iléu, que era descendente de Davi. Só que é reconhecido que Iléu, como descendente de Davi, foi uma tradição que surgiu pelo 5º século da era cristã, ou seja, 500 anos depois. Então, não tem documento válido falando de Iléu como descendente de Davi. Iléu teria gerado os rabinos, então alguns rabinos hoje se apresentam como descendente de Davi. O que nós sabemos que acontecerá é que um determinado homem, né, que a Bíblia chama de anticristo, ele vai se apresentar como descendente de Davi, mas na verdade não tendo comprovação, porque não existe hoje comprovação, ou vai apresentar uma falsa comprovação, né? Tá ok? Bom, a possibilidade de Daniel ter influenciado nessa proteção a Jeremias também é visto pelo que o capitão da guarda de Nabucodonosor vai falar agora, né, para Jeremias e para Gedalias. Veja, no capítulo 40, no versículos 2 a 4, diz o seguinte: porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: Iavé teu Deus. É interessante ele usar o nome de Iavé, né? Então ele teria aprendido com Daniel, né? Nós encontramos lá no início do livro de Esdras que Ciro também faz uso do nome de Deus de Israel, um nome particular chamado Iavé. E aqui o capitão da guarda, ele está tratando Jeremias com carinho e está usando o nome do Deus particular de Israel. Não está usando o nome genérico como nós usamos, Deus, por exemplo, usou o termo Iavé, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar.
Ou seja, ele tinha conhecimento que Jeremias estava falando contra aquela cidade e tudo que eles haviam feito. E prossegue o versículo 3. De novo ele vai fazer uso do nome de Deus, Yahvé. Ele diz, e Yahvé o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra Yahvé e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. O versículo 4, agora, pois, eis que te soltei, ele solta Jeremias, né? Eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos, porque ele foi preso entre os escravos, mas Nabucodonosor disse, quando encontrar Jeremias, solta, ele não faz nenhum mal a ele. E o capitão prossegue, se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Então veja o comprometimento que eles tinham com o profeta. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir, você escolhe. Ou você vai para a Babilônia, você vai ser bem tratado, ou se você quiser ficar aqui, fica. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vais, para ali vai. E Jeremias vai decidir não ir para a Babilônia, ele vai decidir ficar em Canaã, com os pobres, ajudando os pobres. Jeremias também já não era tão jovem, ele era mais velho que Daniel, né? Tá bom? Então ele já estava numa idade avançada e o povo precisava do apoio, tá certo? De Jeremias, e o próprio Gedalias vai precisar, né? Só que nós veremos no próximo tópico que Jeremias não vai conseguir ajudá-lo muito.